Então, para que uma empresa nasça, é preciso que primeiro nasça o empreendedor. O empreendedor é aquele que assume riscos, é aquele que vai além, é aquele que estuda fora daquilo que lhe compete. A gente não consegue enxergar tudo do nosso negócio o tempo todo. A gente vai errar. Para o momento de vida do teu negócio que você está passando, esse erro é tolerável. Tolerável até aqui. Daqui em diante, não tem mais como tolerar esse erro. Se você é o tipo de pessoa que vive cometendo os mesmos erros, esquece. Não tem ciclo de vida que salve o teu negócio. É você que precisa rever os teus comportamentos. Chegou um momento que eu sentei com ela e falei assim, para agora o que você está fazendo, porque não é sobre vender, é o quanto você lucra. Todo negócio, ele se mata em algum momento para fazer nascer um novo modelo. É essa que é a grande questão. O seu negócio vai morrer e eu vou te provar isso no episódio de hoje. Meu nome é Andresa Leite, sou mentora de empresárias desde 2018 e desde 2018 eu tenho como missão contribuir com o crescimento de negócio de empreendedoras em todo o país, em vários países também. Já tive mentoranda nos Estados Unidos, México, Reino Unido, Portugal, enfim. E eu quero aqui trazer com este tema polêmico algo muito importante para você prestar atenção no teu negócio. Por quê? A gente vê muito na internet as pessoas falando sobre vender, crescer e tudo mais. Só que peraí, será que todo negócio ele não respeita um ciclo de vida? Será que todo negócio ele não tem um ciclo de vida a percorrer? É sobre isso que eu vou falar no episódio de hoje, que hoje eu estou aqui na Skin Professora. É assim que fala, né? Skin Professora. Estou de Skin Professora para falar com vocês a cada 5 episódios, preste atenção, a cada 5 episódios do Diamante Talk com convidadas, eu estarei aqui compartilhando algo exclusivamente com você para que a gente possa discorrer mais, para que a gente possa se aprofundar mais em relação a alguns assuntos importantes para que você cresça o seu negócio de maneira sustentável, sem grandes promessas, sem falsas promessas, sem grandes espetáculos, sem aquela maquiagem da internet. Então é para isso que esse episódio de hoje ele está sendo feito, para trazer para você, empreendedora, a verdade absoluta sobre o seu negócio, que é o quê? Ele vai morrer. Mas não é um episódio apocalíptico, não. Não é um episódio para você sentar e chorar, não. Muito pelo contrário. Eu estou aqui para falar para você como que é, Andresa, que você está falando que o meu negócio vai morrer e tem gente que tem negócio aí há 20, 30, 40, 50 anos. Como que essas pessoas elas mantêm, sendo que todo negócio vai morrer? É isso que eu vou te explicar. Como que essas empresas, esses empresários, eles conseguem fazer com que esses nomes, eles permaneçam no mercado, apesar de qualquer coisa. E antes de falar com vocês, quero falar aqui, fazer um agradecimento às pessoas, às empresas que fazem este projeto acontecer, que é o Estúdio House, a casa que eu estou aqui, não é? Estúdio House, esse espaço maravilhoso que eles me dão super suporte. Homeowell Automação Residencial, para você fazer sua casa, seu negócio inteligente. Ramos Laser, que tem uma plaquinha especial que eu depois vou te mostrar aqui, essa placa com corte a laser. Temos os nossos parceiros também, que são LBF Semijoias. Todo acessório que eu estou usando, toda semijoia que eu uso em todos os episódios são da LBF. Todo mundo sempre me pergunta e eles estão aqui comigo. Temos também o Sundara Garden Spa,
que é um espaço onde eu faço questão de repor as minhas energias, e o Conecta Venda, que depois eu vou falar do super cupom de desconto que quem está aqui assistindo esse podcast tem com Conecta Venda. Mas eu quero aqui voltar para falar com você o seguinte. Escreva aí num papel, num caderno, um papel que você tem aí, quais são 3 objetivos que você tem até o final deste ano. Bom, eu não sei quando que você vai assistir esse episódio, mas eu estou gravando esse episódio no mês de abril de 2025. E nós temos aí muitos meses até chegar ao final do ano. Então escreva 3 objetivos que você tem até o final deste ano com o teu negócio. O que é? Será que é vender mais? Será que é contratar pessoas? Será que é mudar de espaço? Comprar um carro? Aumentar o estoque? Não sei quais são os 3 objetivos. E aí, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte. Pare, olhe para esses objetivos que você escreveu e pense no seguinte. Será que esses objetivos eles estão congruentes com o ciclo de vida do meu negócio? E é isso que eu quero falar aqui com você. É sobre isso que eu quero discorrer. Porque, assim como, pare e pensa comigo, se nós seres humanos, a gente nasce, a gente cresce, a gente nasce, cresce, reproduz, casa, tem negócio, depois envelhece e morre, é o ciclo de vida natural de todo ser humano, não é? Nos nossos negócios também são assim. Todo negócio ele tem um ciclo de vida natural. E aí, às vezes eu tenho um objetivo que ele é diferente do ciclo de vida que o meu negócio está. E por isso que muitas vezes você que está aí me assistindo se frustra por não conseguir atingir alguns objetivos. Sabe o que é? É que você quer atingir objetivos com um ciclo de vida diferente. Vou dar um exemplo. Tem um concorrente que, de repente, eu estou seguindo e esse concorrente ele inaugurou um novo espaço. Ok, só que o ciclo de vida desse concorrente, às vezes ele está na fase da juventude, da adolescência, que é a fase de crescimento. E você ainda está na fase da primeira infância. Quando a gente está na fase da primeira infância, as nossas necessidades elas são diferentes. E você se frustra porque você não conseguiu atingir um objetivo de quem é adolescente. Então, eu quero que esse episódio, eu quero que você encare ele como um episódio de reflexão e que você olhe em qual momento, qual ciclo o teu negócio ele está. E que os seus objetivos eles estejam congruentes e os seus esforços estejam congruentes com o ciclo de vida do teu negócio. E assim como eu falei, o nosso negócio ele tem um ciclo de vida, assim como na nossa vida. Nós temos ciclos de vida diferentes. E quais são essas fases da nossa vida? A primeira é concepção e nascimento. Depois nós temos a infância, temos a adolescência, juventude, maturidade, velhice e morte. É inevitável. E fique até o final, que eu vou te explicar essa questão da morte do negócio. E você vai me entender e você vai me agradecer por trazer esse episódio aqui para você. Nós temos todas essas fases. E eu quero que você preste um pouco de atenção para tentar identificar qual é a fase que o teu negócio ele está nesse momento. Dentro da mentoria empresária Diamante Black, eu aplico um teste para a pessoa fazer e ela avaliar nesse teste qual é o ciclo de vida que o negócio dela está. Existe um teste para isso. Mas, pelo que eu vou falar aqui para você, eu quero que você já preste atenção, já olhe, analise o teu negócio e veja em qual ciclo de vida eu me encontro e eu pare de me comparar com outros negócios que estão, às vezes, em ciclo de vida diferente do meu. Olha só, se você é uma pessoa, vou dar um exemplo meu. Eu tenho 46 anos de idade. Não adianta eu querer comparar o meu desempenho físico, por exemplo, eu vou correr.
Não adianta eu querer comparar o meu desempenho físico, uma pessoa de 46 anos de idade, que até um tempo atrás eu era extremamente sedentária, com o de uma pessoa de 20 anos de idade. Não adianta. A pessoa de 20 anos de idade, ela tem muito mais disposição, ela tem muito mais fôlego, ela tem muito mais condicionamento para percorrer um caminho mais longo do que eu, que comecei a treinar há 4 anos, mais ou menos, por aí. Então, com o nosso negócio também é a mesma coisa, entende? Também não adianta uma pessoa de 20 anos querer se comparar com a minha bagagem profissional, com todos os cursos que eu já fiz, com todas as formações que eu já fiz, com toda a minha experiência, minha expertise. É injusto, entende? E o nosso negócio, por que a gente não olha desse jeito? Por que a gente não encara o nosso negócio dessa maneira? Então eu quero que você reflita e depois eu quero que você vai falando para mim quais são os momentos que você identifica no teu negócio. Eu quero que você vá escrevendo nos comentários e escreva assim: o meu negócio eu consigo identificá-lo nesse comportamento da infância, esse comportamento da juventude atípico. Esse comportamento ele é muito natural no meu negócio. E aí você vai conseguindo se identificar. Porque o primeiro passo da mudança é o conhecimento, o autoconhecimento. Não adianta a gente querer mudar algo que a gente não vê, que a gente não enxerga. Então, o primeiro passo é você se identificar e se reconhecer. E aí eu vou falar dessa questão da morte, porque já tem muita gente que falou assim: esse tema é polêmico, o que é que eu vou fazer? Andresa, você, como que o pessoal fala? Alugou um triplex na minha cabeça, o que eu vou fazer agora? Você está falando que o negócio vai morrer. Então fica até o final que eu vou te explicar essa questão do ciclo de vida do negócio e você vai entender. Então a primeira fase é a fase da concepção e do nascimento do negócio. O que é a fase da concepção? É a fase onde tudo ainda é uma ideia. Se existem aspirantes a empreendedores aqui, comenta se você está assistindo esse episódio porque você ainda não tem um negócio ou seu negócio ainda é um embrião, você ainda está gestando o seu negócio. Então, a concepção e o nascimento é onde tudo ainda é uma ideia. Os riscos dessa fase, eles são extremamente necessários, porque como que eu vou fazer nascer um negócio sem correr alguns riscos? Então, eu preciso tirar esse projeto do papel, eu preciso correr esse risco, ter esse ímpeto de fazer esse negócio sair da minha ideia e partir para a ação. Então, é um momento onde você vai assumir alguns riscos. É preciso comprometimento para assumir esses riscos. Imagine só, se eu estou comparando um ciclo de vida do negócio com um ciclo de vida de um ser humano, uma mãe, quando ela seja uma gravidez planejada ou não, ela tem o comprometimento a partir do momento que ela assume o risco de quê? De gerar uma nova vida. Ela se compromete a cuidar mais do corpo, ela cuida mais dela e do outro corpo que ela está gerando. Então, esse comprometimento, ele é muito importante. É aquela fase onde pode ser que você ainda esteja... Fala para mim se você já passou por isso ou se você está passando por isso. Você talvez ainda esteja em um outro trabalho, um outro negócio... E você tá nesse momento de criar esse negócio novo, então você vai dormir mais tarde, vai trabalhar aos finais de semana, você vai acordar mais cedo, você vai sonhar com o teu negócio, você vai projetar, vai planejar. É a mesma coisa de uma mãe quando espera um bebê. Ela planeja, ela olha os detalhes, ela idealiza. Com o negócio é a mesma coisa. Aqui é a fase que você se exige um comprometimento máximo. É onde você precisa analisar os detalhes, você precisa ver todos os pontos, tudo que precisa, analisar a concorrência. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque isso não é uma aula, é uma reflexão que eu quero trazer para você.
Mas existem algumas ferramentas que nessa fase da concepção e do nascimento você pode aplicar para que esses riscos eles sejam menores. Mas uma coisa eu vou te falar. Acho que você que empreende já sabe. Se você empreende e você acha que você não vai assumir riscos, esquece. Vai arrumar um emprego fixo, um concurso público, porque empreender é a arte de você saber assumir riscos. É você assumir responsabilidades apesar de qualquer cenário. Empreender é isso. Na fase da concepção e do nascimento, uma empresa nasce quando um empreendedor, ele nasce também. Então, empreender não é empreendedor é diferente de ser empresário. Empreendedor tem muito mais a ver com atitude. Então, para que uma empresa ela nasça, é preciso que primeiro nasça o empreendedor. Entende? O empreendedor é aquele que assume riscos, é aquele que vai além, é aquele que estuda fora daquilo que lhe compete. Eu conheço muitos intraempreendedores que trabalham em negócios e que eles conseguem empreender mesmo sendo colaboradores de empresa. Eu conheço muitos empreendedores que são empreendedores muito antes do negócio ele acontecer. Teve um episódio aqui que eu gravei com a Jana, Maria Janaína. E aí ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela falou assim, que o negócio dela, ela empreende faz, não vou lembrar exatamente quantos anos, mas desde quando ela era empregada, ela fazia além. Ela falou assim, eu sempre fazia além da minha função, eu sempre perguntava, eu era aquela pessoa que eu era até chata, porque eu queria saber. Eu também fui essa pessoa. Eu lembro que eu trabalhava em outros lugares e eu fazia hora extra, eu ia além, alguém ia fazer alguma coisa diferente daquilo que era a minha competência, eu queria estar junto, porque eu queria aprender. Esse é o verdadeiro espírito do empreendedor. O empreendedor, ele tem que ser um aprendedor, tem que primeiro saber aprender para então ter a atitude e a coragem de assumir esses riscos. Então essa é a primeira fase da concepção e do nascimento. Ou seja, essa fase é muito fácil de você identificar. Se você está na fase de criar o teu novo negócio, ou se o teu negócio está começando agora, é a fase onde você está fazendo nascer aquele negócio. É a fase onde você está nesse planejamento de negócio. Aí, nasceu o negócio. Nós temos a fase da infância, que é a fase de quê? É a fase onde, trazendo para o negócio, eu preciso levantar caixa. Na infância do negócio, a coisa mais importante que todo empreendedor ele precisa é vender. Por isso que esquece aquelas coisas de porque você tem que aprender a delegar, porque você precisa aprender, empresário tem que estar no nível estratégico. Não é todo mundo. Você não sabe o ciclo de vida. Você tem que estar no nível estratégico em outro momento. No momento da infância, é o momento onde você tem que estar presente, você tem que estar vendendo. Imagine só, você mãe, com um filho bebê, um filho criança de 2, 3 anos de idade. Se você não consegue ficar com esse bebê muito tempo longe de você. Essa criança, 2 anos, 3 anos de idade, ele precisa da mãe. Você pode até trabalhar fora, só que esse bebê, essa criança, ela precisa de você. Assim como o seu negócio. Não adianta, eu vejo muitos empreendedores vendo esses vídeos né, na internet, aí são recortes, né? E eu costumo sempre falar, muito cuidado com o que você consome aqui na internet. Tem muita coisa muito boa, só que tem outras coisas que a gente tem que prestar atenção nos recortes que a gente consome. Porque às vezes a gente pega um recorte e usa como verdade absoluta para o nosso negócio. E na fase da infância, você não pode pensar em delegar. Você não pode pensar em
ficar somente no estratégico, sair de cena. É a fase que precisa de você. O teu negócio precisa. E o teu negócio, ele precisa de caixa. É um momento onde 80% dos teus esforços, eles têm que estar concentrados em fazer caixa, levantar dinheiro. Porque a maioria dos empreendedores que eu conheço são empreendedores que começaram a empreender pela necessidade. A não ser que você esteja empreendendo pela oportunidade, ou seja, quem é um empreendedor que empreende pela oportunidade? Aquele empreendedor que tem um caixa abastado, seja, né, independente de onde vem esse caixa, e ele está empreendendo pela oportunidade que ele enxergou em um negócio. Ou seja, ele tem um caixa por trás dele que consegue fazer esse negócio dar certo até ele dar certo de verdade. Só que na maioria dos casos, os empreendedores, eles são empreendedores por necessidade. Ele empreende porque ou, né, tá cansado do emprego, ou as mulheres empreendedoras para ficar mais perto do filho, ou para complementar a renda em casa, ou para sobreviver. Então, se você está nesse caso de empreender pela necessidade, muito provavelmente você não tem um caixa por trás do teu negócio para fazer esse negócio acontecer até acontecer, entendeu? Para fazer esse negócio dar certo até dar certo de verdade. Então você precisa quê? Você precisa que os seus esforços eles estejam concentrados em vendas. Existe uma dificuldade aqui em mudar as ideias para ações. Na fase da infância, é aquela fase onde o empreendedor ele tem muitas ideias. Muitas ideias. Porque o empreendedor ele está na fase de buscar conhecimento, ele assiste vídeo, participa de curso, e tem um monte de ideia para implementar no negócio e tudo mais. Só que aí ele se depara com a falta de caixa. Então, tem uma dificuldade muito grande, porque ele está absorvendo muito conhecimento, está conversando com muitos empreendedores, ele quer fazer aquele negócio dar certo, só que aí ele se depara e fala assim, putz, ou ele não tem caixa ou não tem pessoas suficientes. A infância parece que é a fase mais difícil de crescer. Se o seu negócio está na infância, é aquela fase que você fala assim, nossa, eu nado, parece que eu morro na praia. Nado, morro na praia. Porque é difícil a gente ver esse crescimento do negócio muito grande. Porque eu não tenho recursos suficientes. Seja recurso de pessoas ou recurso de dinheiro. Então é mais devagar. Depende muito mais de você, do seu esforço. Todas as decisões aqui nessa fase da infância, elas são centralizadas. Não tem o que fazer. É você que toma a decisão e ponto. Na fase da infância, é a mãe que manda. Não adianta uma criança de 2 anos de idade, porque eu quero frequentar a escola X. Porque eu quero comer um lanche. O bebê, ele não tem que querer. Quem quer pro bebê é a mãe. Então, é um momento onde a decisão é você quem toma. Exige muita dedicação do empreendedor. Exige dedicação máxima do empreendedor. É aquele momento onde você precisa se dedicar, você precisa dormir mais tarde, você vai abrir mão de muitas coisas. Tem uma coisa que eu costumo sempre falar que é o seguinte, eu falo muito dos horários inegociáveis. Já contei minha história aqui. Volta lá no episódio 0, que eu já contei um pouco da minha história aqui. E eu falo bastante sobre os horários inegociáveis. E um dos horários inegociáveis que eu tenho para mim é o meu horário do treino. É o horário da atividade física, que é um horário que para mim é muito importante por causa de tudo que eu já passei, enfim. Só que esse horário, ele só é possível hoje porque lá atrás eu entendi que eu precisei abrir mão desse horário para fazer o meu negócio crescer. E tem momentos, tem períodos do meu negócio, se é uma fase de rampagem, é aquele momento... O que é a fase de rampagem? É aquele momento onde você está crescendo e você está subindo uma rampa que é mais difícil, sabe? Você está naquele momento de crescimento que precisa de mais esforço seu, você vai abrir mão de alguns horários. Mas eu costumo sempre falar o seguinte, tem gente que morre na infância.
Tem gente que tem uma infância eterna, sabe? A síndrome. Já ouviu falar da síndrome do Peter Pan? Tem empreendedor que tem a síndrome do Peter Pan no negócio. Age o negócio, ele tem 20 anos e age no negócio como se ele fosse uma criança ainda. Eu tenho que colocar prazos para que essa infância ela acabe. Senão eu vou ter um grande bebezão dentro da minha casa. É assim que uma mãe ela tem que encarar. Ela tem que encarar o filho de acordo com a fase que ele está. Na fase da infância também, é onde você equilibra crescimento com a disponibilidade de caixa. É o que eu falei. Você tem muitas ideias, você quer fazer muitas coisas, você quer implementar muitas coisas. Só que aí o que acontece? Você, se depara com o quê? Falta de dinheiro. Você se depara com a falta de pessoas. Você fala assim, putz, eu queria tanto fazer tal coisa, mas eu não tenho como investir. Já aconteceu? Só comigo que aconteceu isso ou já aconteceu isso com você? Comenta aqui. Esse episódio, gente, eu quero falar uma coisa. Esses episódios que eu fizer sozinha, eu não quero que seja um monólogo, tá? Eu quero que você compartilhe aqui comigo. Fale um pouco aqui comigo sobre a sua experiência, porque depois eu quero ler todos os comentários, eu quero responder um a um, cada um dos comentários de vocês. Então, assim, você quer crescer, você quer fazer um investimento, você fala assim, nossa, não tenho como. É onde você dificilmente tem grandes linhas de crédito em banco, é onde o seu crescimento ele fica muito limitado. E por um lado é bom. Imagina você, empreendedor, inexperiente, cheio de ideia, de vontade e tudo mais. De repente você se depara com uma linha de crédito gigantesca, milionária. Você vai lá e aplica, o negócio dá errado. Por quê? Pode dar errado. É a inexperiência, faz parte dar errado. Eu tenho uma mentoranda que às vezes ela chega para mim e ela fala assim, Andresa, eu não acredito que eu errei em tal coisa. Eu não acredito que eu não enxerguei isso, que eu não vi que isso ia acontecer. Como que isso estava na minha frente e eu não pude enxergar? E aí eu costumo falar assim, ainda bem que agora você enxergou. A gente não consegue enxergar tudo do nosso negócio o tempo todo. A gente vai errar. E aí eu falo, para o momento de vida do teu negócio que você está passando, esse erro é tolerável. Eu costumo sempre falar, esse erro é tolerável até aqui. Daqui em diante, não tem mais como tolerar esse erro. E se você é uma pessoa que está sempre buscando conhecimento, se você é uma pessoa que está sempre querendo saber mais, se munir de informações, se você é o tipo de pessoa que vive cometendo os mesmos erros, esquece. Não tem o que fazer. Você já tem o conhecimento, você já tem a informação e comete os mesmos erros, não tem a ver, não tem ciclo de vida que salve o teu negócio. É você que precisa rever os teus comportamentos. Então, tem coisa que é tolerável de acordo com o ciclo de vida. Só que até determinado ponto, esquece, é você. Para de jogar a culpa no porque o meu negócio está no começo, porque o concorrente, porque o governo. Para de jogar a culpa. Se tem gente crescendo no Brasil, tem oportunidade de crescimento no Brasil. Se tem empresa crescendo, tem oportunidade de crescimento. Se o teu concorrente está crescendo, você não está crescendo, é responsabilidade sua. O que é que te falta para fazer crescer o teu negócio? Mas voltando à questão da infância, vamos lá. Empreendedor, na fase da infância, um empreendedor ele precisa se sentir no controle dos seus processos. Por isso que eu falei, não é o momento de você delegar. Na fase da infância, você pode ter colaboradores, sim, né? Aliás, você deve, nessa fase, é a fase onde você deve contratar pessoas, mas você não pode simplesmente largar aquela pessoa, o teu negócio na mão daquela pessoa. Você precisa estar junto com ela. O empreendedor, ele tem pouco ou nenhum processo. Escuta o que eu estou falando. Na infância, é tolerável
você ter poucos processos dentro do teu negócio. Por quê? Teu esforço está concentrado em vender. Tudo bem. Mas, se você partir para as próximas fases ainda sem processo... Eu conheço negócios que eles estão na maturidade e que eram para estar na maturidade, né? Porque se tivesse na maturidade, teria processo. Que era para estar na maturidade, não tem processo nenhum. Então, aqui é onde... E aí, eu vou falar para você, se o teu negócio... E a maioria, tá? Dos pequenos negócios que eu conheço, eles estão nessa fase, entre infância e adolescência. A maioria esmagadora das minhas mentorandas estão com o negócio na fase da infância e adolescência. E se o teu negócio está na infância, é onde você precisa registrar os teus processos. Aproveita que são poucas pessoas. Aproveita que você está no controle. Sabe o que você faz? Sabe como que eu faço? E como que eu ensino a registrar processos? Existe um termo que eu falo assim, fazer algo pela última vez. O que você vai fazer? Eu vou fazer um processo de vendas. Ok. Registre como se você estivesse fazendo pela última vez. Filma aquela venda. Como que é que você recebe o cliente? Como que é que você conversa com ele? Como que você recebe? Como que é a sua negociação? Filma, depois registra. Depois anota. Tem gente que quer sentar num domingo, e quer lembrar de todo o seu processo e não vai conseguir lembrar. Por isso que eu falo, faça algo pela última vez filmando. Filme tudo. Depois que você filmou, passa para o papel. E você olha na filmagem, olha, eu falhei aqui eu poderia ter feito diferente. Então, essa filmagem ela serve para duas coisas. Primeiro, para registro. Segundo, para você ver onde estão os seus próprios erros, as suas próprias falhas. E comece a registrar esses processos você. Não espere que venha alguém de fora para fazer os seus processos. É o teu negócio. Na fase da infância, é a fase onde o ideal empreendedor é sempre colocado à prova. Na fase da infância, é a fase onde você vai querer desistir. É a fase onde você vai querer desanimar. É a fase onde você vai chorar. Vai falar, eu não sirvo para isso, eu vou desistir de tudo, eu vou parar, eu não aguento mais. É normal. Porque tudo é novo. Eu não sei se você tem filhos ou não. Comenta aqui comigo. Aqui comigo não, aqui para mim. Se você tem filhos ou não. Mas a mãe de primeira viagem, ela se questiona muitas vezes. Vai dizer que não. Ela se questiona muitas vezes se ela está educando certo o filho. Se ela está criando certo. Ou ela se questiona assim, eu não consigo, eu não sirvo para isso, eu não sei fazer tal coisa. Então, assim, é normal. Mas aí, por isso que é muito importante você entender por que você está empreendendo. Por que você decidiu empreender? Qual é o seu porquê? Se você tem um porquê muito forte, se o seu porquê ele é muito, muito, muito forte, você tolera qualquer pequena dificuldade que vier. Porque elas vão aparecer. Vão aparecer. Esquece esses conteúdos de internet que falam que trabalhe com o que você ama, que você nunca mais trabalhará nenhum dia da sua vida. Esquece. Você vai trabalhar, você vai ter dia que você não vai querer levantar da cama. É absolutamente normal. Mas um empreendedor que tem o ímpeto de empreendedor e fazer o negócio crescer é aquela pessoa que age apesar de. Apesar da dificuldade, apesar do desânimo, apesar da tristeza, apesar da vontade de eu vou agir apesar de, porque eu tenho um porquê eu empreendo. Ou, melhor ainda, eu tenho um por quem eu empreendo. O que é que pode causar, então, a morte na fase da infância? Eu estou me concentrando muito na fase da infância porque eu sei que a maioria que vai assistir a esse episódio aqui do Diamante Talk está nessa fase.
O que pode causar a morte na fase da infância? Instabilidade emocional, que transforma qualquer pequeno problema em crise. Fazer empréstimos de forma desordenada. Tem gente que faz empréstimo, aí libera outro crédito, faz outra linha de crédito e faz outro empréstimo. E a hora que vê, tá pagando empréstimo em cima de empréstimo e não vê a cor do dinheiro. Dar desconto sem estratégia só para vender. Eu lembro uma vez, acho que foi em 2019, eu tive uma aluna que ela era muito boa vendedora mesmo. E aí ela entrou naquela fase, que é a próxima fase que eu vou falar, da adolescência. Começou a vender muito, vender muito. Só que é muito natural haver alguns períodos onde a venda ela tá um pouco mais baixa. Período sazonal, né? Enfim, tá um pouco mais baixa. O que ela fazia? Ela viciou tanto, né? Porque vender libera dopamina, né? Ela viciou tanto naquilo que, para vender, ela fazia qualquer negócio. Chegou um momento que eu sentei com ela e falei assim, para agora o que você está fazendo, para com tudo, porque não é sobre vender, é o quanto você lucra. Então, o negócio não é quanto você vende, é o quanto você lucra. E dar desconto sem estratégia pode matar o teu negócio. Misturar contas pessoais e da empresa. Sonhar alto demais e não compreender que tudo é processo. É o que eu falei. Não adianta você querer se comparar com quem está na fase da maturidade e sonhar sendo que você ainda é criança. Eu tenho que mirar lá na frente. Isso daí a gente chama de modelagem. Quem são os seus modelos dentro do empreendedorismo? Eu tenho que ter modelos, mas eu não posso me comparar. Eu tenho que entender que a minha realidade é diferente. E aí, quando eu tenho modelos, eu olho e falo assim, fulana de tal, se ela tivesse na minha fase, o que ela faria? É assim que a gente tem que pensar. E não pensar com a cabeça dela hoje, entendeu? Quando você modela, você começa a ter mais intimidade com aquela pessoa. Você começa a entender mais aquilo como ela pensa, como ela age. Quando você começa a entender mais, começa a se questionar. Se fulana de tal tivesse o meu tamanho de negócio, o que ela faria? É aí que você tem que agir. Aí nós temos a fase da adolescência. O que é a adolescência do nosso negócio? A adolescência é onde você começa já a ter um bom fluxo de caixa. Pensa comigo. De repente você tem um filho, eu não sei quantos anos tem o seu filho. De repente você tem um filho, e aí esse filho, ele do nada, parece que você piscou. Ele cresceu. Não é? Não é assim. Fala pra mim. Quem tem filho adolescente, isso não é assim? Seu filho é criança, parece que no outro dia já mudou a voz, já não quer mais brincar, já não quer mais que você deixe na porta da escola. E a adolescência é assim. É aquele momento onde você tem um negócio que você está fazendo aquele esforço para o negócio vender, de repente, pum, parece que começa a vender como mágica. É onde as vendas elas acontecem muito naturalmente. É a fase onde você tem o maior crescimento. O seu negócio ele estica muito mais rápido. Só que é um momento muito perigoso. Eu, como empreendedora, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque a adolescência ela tem um prazo curto. Assim como os adolescentes humanos, os empreendedores adolescentes, eles não enxergam os riscos. Se você tem filho adolescente, você vai falar para mim. O teu filho, às vezes você fala de algum problema. Imagina, isso nunca vai acontecer comigo. O empreendedor adolescente é igualzinho. Não, que crise, imagina, não pega. Aqui, ó, aqui tô vendendo muito bem, aqui eu me garanto. Cuidado. É a fase onde eu tenho que ter muito cuidado, muito pé no chão. É a fase onde exige-se do empreendedor muita sabedoria e discernimento. O sucesso atual faz com que se esqueça dos problemas que teve na infância.
O empreendedor na adolescência, ele tá tendo um boom, né? Viralizou na internet, tá vendendo muito bem, aconteceu alguma coisa que ele cresceu. Só que ele esquece que até ontem ele era uma criancinha, não sabia nem andar com as próprias pernas direito. Então, de novo, cuidado é a palavra da adolescência. É a fase em que muitos empreendedores se tornam arrogantes. Eu tenho que prestar muita atenção para não me tornar prepotente e arrogante. É aqui onde muitas pessoas, muitos empreendedores, eles buscam conhecimento quando ele está na fase da infância. E aí ele cresceu, ele fala assim, não preciso de mentores, não preciso aprender mais nada, não preciso de conselheiros, não preciso fazer parte de grupo de networking, que meu negócio ele está crescendo sozinho. Ele fica arrogante. Muito cuidado. O teu negócio ele pode morrer na arrogância. Passou da adolescência, nós temos a juventude. Qual é a fase da juventude do teu negócio? É a fase que a empresa busca se estabelecer independente. Imagine só, o adolescente, ele acha que ele é independente, mas não é. Na juventude, é a fase onde você começa a se tornar independente, ou seja, você pode delegar muito mais, você consegue sair de cena. E aí eu vou falar uma coisa. Tem muitos empreendedores que eles cometem um grande erro. Eles querem expandir o teu negócio na fase da adolescência. A fase da adolescência não é a fase da expansão. A fase da adolescência é a fase da solidificação. A fase da expansão é na juventude. É onde você vai abrir uma segunda unidade, é onde você vai pensar em montar uma franquia, enfim. É aqui que é. Tem gente que acha que só porque o dinheiro está pipocando na adolescência que tem que crescer. Não. Solidifica o teu negócio. Consolida os teus processos. Aí você passou da adolescência, entrou na juventude, você pensa em expansão. É a fase onde eu preciso rever custos e remunerações. Muitos empreendedores no começo, eles contratam e têm salários altos, comissões altas. E aí, quando eu vou crescendo, imagine só, eu tenho uma vendedora. Essa uma vendedora, eu pago 10% de comissão para ela. Só que o meu negócio ele começa a crescer, eu monto um time de 10 vendedoras. Imagine 10 vendedoras ganhando 10% sobre o faturamento do meu negócio. Seu negócio ele quebra. Por isso que aqui é o momento onde eu tenho que rever os meus custos, eu tenho que rever os meus processos, eu tenho que rever as minhas remunerações, as minhas parcerias. O empreendedor, ele vê, aqui é o momento onde o empreendedor ele se torna empresário, porque aqui ele vê a empresa como nós e não somente como eu. Na fase da infância até o começo da adolescência, o empreendedor é empreendedor, porque é sozinho, é ele. Da adolescência para a juventude para frente, não é mais sobre ele, é sobre nós. É sobre a equipe, é sobre o time, é sobre as pessoas que eu desenvolvo dentro do meu negócio. O empreendedor aqui na fase da juventude, ele tem dificuldade em encontrar o seu papel na empresa. É a fase onde muitos empreendedores e empresários, eles ficam meio perdidos. Por quê? O financeiro ele já tem alguém, no comercial ele já tem alguém, no administrativo ele tem alguém, né? No marketing ele já tem alguém. E ele fala assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Ou seja, ele saiu do operacional. É onde ele precisa assumir aqui, é o que eu falo, é aqui que ele tem que assumir o papel de empresário e não empreendedor. Empreendedor é aquele que vai lá e faz, executa, está no operacional. Aqui é onde ele o quê? Ele gerencia. Aqui é onde ele acompanha. Aqui é onde ele orienta as pessoas que fazem parte da sua equipe. Passada a juventude do negócio, fala para mim se o seu negócio ele está até agora. Se você identificou mais com a infância, a adolescência ou a juventude até aqui.
Passou da juventude, nós temos a maturidade. O que é a maturidade? Maturidade, todo mundo quer chegar na maturidade, mas ninguém quer envelhecer, né? É muito engraçado. Eu tenho 46 anos, eu estou na minha melhor fase intelectual, eu estou na minha melhor fase de autoconhecimento, eu posso dizer com toda certeza disso, mas junto com toda essa fase vem a dor no joelho, vem a indisposição, vem outras coisas que são normais da idade. Então, é a condição plena do ciclo de vida do teu negócio. É a fase que o empreendedor ele consegue se distanciar mais. Ele consegue, às vezes, até se aventurar em um novo empreendimento aqui. A sua plenitude depende do esforço para ser mantida. Ponto de atenção: negócios na plenitude. Tem muitos empreendedores que levam tão a sério essa questão de saia do teu negócio, aprenda a delegar, que ele sai muito do negócio mesmo. E aí ele deixa o negócio na mão de outra pessoa. A fase da plenitude, você pode sair de cena, mas você não deve sair de cena o tempo todo. Aqui o dono ele já sabe o que dá certo, o que não dá, ele já testou, tentativa e erro. Só que, de novo, muito cuidado. Se você está na plenitude, muito cuidado com a teimosia. Desde a pandemia para cá, existe um autor chamado... Nossa, esqueci o nome dele. Ele tem vários livros que ele fala amores líquidos, tempos líquidos. O que ele quer dizer com isso? Até um tempo atrás, o tempo, né, ele era sólido. Eu conseguia controlar mais o tempo. Hoje em dia, o tempo ele é líquido, ele escorre pelas nossas mãos. Da pandemia para cá, o nosso negócio também é a mesma coisa. É o mesmo negócio. O nosso negócio, ele escorre pelas nossas mãos. A gente não tem 100% de controle sobre as coisas que acontecem. Por quê? O teu negócio está na internet. Você não tem 100% de controle de um cliente que, de repente, ele não foi atendido de acordo com a expectativa dele e ele pode ir no Reclame Aqui. E isso ganhar uma repercussão absurda. É nesse ponto que eu falo. Então, muito cuidado para você não morrer nas certezas que você tem. Muito cuidado com isso. Aqui, o ponto mais importante para ser trabalhado é a cultura. Cultura organizacional. Cultura é algo que eu falo muito desde negócios que estão na infância. Mas cultura precisa ser implementada com urgência na fase da maturidade. Porém, a maturidade é um processo, não é um destino. Porque se você não morre na maturidade, você vai chegar na velhice. É natural. Como todo ciclo de vida. O envelhecimento, ele começa onde? Ele começa na mente do empreendedor. Aquele empreendedor que fala assim, inteligência artificial, não preciso de nada disso. Nossa, pra que isso? Ah, frescura. Você acha? Tecnologia. Imagina, eu tá na internet, redes sociais. Não. Ou seja, teu negócio começou a envelhecer. Eu conheço muitos negócios jovens que têm mentalidade de velho. A preguiça de promover mudanças e reagir a elas. Na velhice, o empresário, ele tem... Ai, nossa, tem que fazer isso. Nossa, que preguiça. Vai ter que implementar um time de marketing. Nossa, que preguiça. É onde ele tem preguiça de implementar mudanças. Coisas que antes funcionavam, não funcionam mais. Ele até tenta, mas não dá certo. Ele pode ainda ser forte, mas está perdendo fôlego muito fácil. É o que eu falei. Ele pode ter todo o condicionamento do mundo, mas não adianta um atleta de 60 anos querer competir com um atleta de 20. Não tem jeito. Ele vai perder. Porque é inevitável. A lei da idade, não tem o que fazer.
As ideias até são ouvidas, mas não existe força para implementá-las. E aí, dentro do ciclo de vida de uma empresa, como que a gente enxerga esse ciclo de vida? A gente tem a concepção, nascimento, infância, adolescência, aquele crescimento rápido. Aí a gente tem a juventude, maturidade, chega um pico, velhice. Depois da velhice, o que acontece? Morte. Não tem jeito. Todo negócio, e é aonde eu quero chegar para você. Todo negócio que existe há 10, 20, 30, 50, 100 anos, todo negócio, ele se mata em algum momento para fazer nascer um novo modelo. É essa que é a grande questão. Se você pegar a Coca-Cola, que é uma empresa centenária, a Coca-Cola ela já matou o modelo de negócio dela, já matou a forma de comunicação dela, o modelo de distribuição dela em vários momentos para que ela continue a ser a Coca-Cola, entende? O que eu preciso prestar atenção? Qual que é a grande questão aqui? Por que eu trouxe isso para você? Para que você preste muita atenção aos gargalos dentro do teu negócio e aprenda, às vezes, a matar algumas coisas que você mantém somente por ego, teimosia, porque eu gosto. Ah, mas eu amo isso. Cuidado. É isso que pode matar o teu negócio. Eu preciso reinventar, me reinventar. O meu CNPJ, Andresa, ele existe desde 2012. Desde 2012. Eu tinha uma editora de revistas. Eu fazia revista impressa. Já contei minha história aqui, volta no episódio 0. Eu fazia revista impressa. Chegou um momento, ou seja, eu vendia informação. Eu distribuía informação de maneira impressa. Entende? Chegou um momento que ou eu matava aquele modelo de distribuir a informação para criar um novo, ir para o digital, ou eu morria junto com aquele negócio. Ou eu acabava com o meu CNPJ. Então é aí que eu quero falar para você. Eu amo fazer revistas. Amo, sou apaixonada por edição de revistas. Só que se eu me apegasse ao meu amor pela revista somente, a minha paixão, é isso que eu quero, é isso que eu amo. Eu vejo muitos empreendedores falarem assim: ah, mas Andresa, mas eu amo fazer isso. Tá, mas não cabe mais dentro do teu negócio. A reflexão que eu quero trazer para você aqui é o seguinte: o que é que existe dentro do teu negócio hoje, independente da fase de vida que você está, que você precisa matar para reinventar, para fazer nascer um novo modelo de negócio e o seu negócio ele ganhar fôlego de criança de novo. Só que ele não volta a ser infância, porque você já passou dessa fase. Você já sabe onde estão os erros, você já sabe caminhar. É nesse ponto que eu falo, todo negócio ele vai morrer. Todo negócio precisa morrer. Não existe negócio que se mantém do mesmo jeito a vida inteira. Não tem. Ele morre. Muito cuidado com o orgulho e a arrogância. Eu preciso amar o que eu faço, mas eu não posso morrer apegada a esse amor. Eu lembro na adolescência, falando de fase de vida, né? Que eu tinha adolescente, aquela paixãozinha de adolescência, né, e tudo mais. E acho que muitos, não vou falar todos, mas muitos adolescentes sempre pecam na primeira paixãozinha, né? E eu lembro que tinha umas amigas, a gente tinha um grupinho de outros meninos e a gente tinha meio paquerinha e tal. E eu lembro que a mãe de uma amiga minha falou assim: cuidado, amor não enche barriga. E aí eu vou trazer pro teu negócio. Cuidado, amor não enche barriga. Amor não paga as tuas contas. Não é você morrer amando aquilo que faz. Eu tenho que amar o que eu faço. Eu amo o que eu faço hoje. Eu amava fazer revista. Mas eu me encontrei muito mais aqui hoje, fazendo o que eu faço. Só que você tem que tomar muito cuidado.
para não morrer apegada a algumas coisas, a alguns processos, a algumas pessoas. Será que o teu negócio não está na fase de você trocar algumas pessoas dentro do teu negócio? E aí existem 2 caminhos. Ou você morre, ou você se reinventa. Não tem o que fazer. Só que ninguém se reinventa fazendo as mesmas coisas que fazia antes, entende? Não tem como. Você precisa de quê? Você precisa de estratégias novas, conhecimentos novos. Você precisa estar com pessoas novas. Por isso que é importante fazer parte de grupos, ter mentores na sua jornada. Porque o conhecimento que te trouxe até aqui, ele te trouxe o resultado que você tem hoje. Se eu quero enxergar o meu negócio de cima, e às vezes é muito interessante porque o meu trabalho como mentora é o quê? É olhar o negócio de cima, eu olho esse negócio de cima, e aí esse negócio vendo de cima, eu consigo enxergar falhas que às vezes a empresária, a empreendedora tá no negócio, ela não consegue ver. Por isso que é importante você ter pessoas na sua jornada. E aí, para esse episódio, eu pensei uma coisa. Eu falei, eu quero trazer isso, eu quero trazer essa reflexão porque é muito importante. Eu tenho visto muita desinformação na internet. Né? Muita gente prometendo coisas, falando é o tal do marketing da prosperidade, né? E aí você tem que ser próspero, mas peraí. Qual que é o momento, né? Ou o marketing da delegação, não, porque eu tenho que estar no estratégico. Peraí, será que tem mesmo? E aí, quando eu trouxe esse conteúdo, né, esse tema para esse episódio de hoje, eu resolvi fazer uma coisa. Eu resolvi abrir alguns horários da minha agenda para dar uma sessão estratégica de 45 minutos. O que é uma sessão estratégica? É onde eu vou selecionar algumas pessoas. Essas pessoas vão preencher um formulário. Esse formulário vai estar aqui na descrição, tá? Desse vídeo. Essas pessoas vão preencher esse formulário e elas vão contar um pouco sobre o seu negócio. Vou selecionar algumas pessoas para analisar o negócio, o ciclo de vida, os gargalos, e aí montar um plano de ação para os próximos meses. Para quê? Para que você não morra com o teu negócio. A minha missão é fazer com que empreendedoras, mulheres empresárias cresçam por meio do empreendedorismo. É essa a minha missão. Então, se você quer concorrer a algum desses horários, aqui tem um link. Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Aliás, por falar em vídeo, eu sempre esqueço disso. Eu esqueço que eu tô no YouTube, né? Eu esqueço disso. Se inscreva no canal. Dá um like nesse vídeo. Comenta muito. Para mim é muito importante esse comentário, tá? Para mim é importante essa devolutiva. Porque eu penso muito em cada convidado que eu vou trazer. Eu penso muito em cada tema que eu vou trazer aqui, sempre pensando assim, como pode ser útil para as pessoas. Então, deixe seu comentário, fala aqui sobre esse episódio de hoje e ativa as notificações para os próximos episódios. Porque tem muito ainda da minha missão a compartilhar com você. Mas antes eu quero que você pare um momento, clica no link que está na descrição do vídeo, preencha esse formulário. Eu vou ler junto com o meu time e nós vamos selecionar alguns cases, né, algumas empreendedoras, para que eu agende com você uma chamada de vídeo, eu e você, durante 45 minutos. Eu vou fazer uma análise do teu negócio e eu vou entregar esse diagnóstico, então uma sessão de diagnóstico do teu negócio com o que você pode fazer diante desse diagnóstico que você tem. Pensa que você vai no médico, esse médico passa um diagnóstico e aí ele fala, ó, para você sarar isso, você tem que fazer esse tratamento. É isso que eu vou fazer com você. É a forma que eu tenho de retribuir por você ter ficado até aqui, até o final desse conteúdo, até o final deste episódio,
para compreender a importância de você saber matar alguns processos, saber matar alguns modelos, saber demitir algumas pessoas para fazer com que o seu negócio ele cresça novamente. É para isso que eu estou aqui. É isso que eu quero. E mais uma vez, eu quero agradecer aos meus parceiros patrocinadores, o Sundara Garden Spa, que é um espaço onde eu tiro de momento inegociável para mim, é onde eu tiro para me cuidar. O Conecta Venda, que é um parceiro também que está comigo já faz muitos anos, que é muito mais que um aplicativo, é praticamente um site, mas com custo muito baixo. Inclusive, quem está aqui vendo esse podcast tem 20% de desconto na contratação do plano mensal do Conecta Venda. Tem a Homewell Automação Residencial, que é uma empresa que instala casa inteligente, empresa inteligente. Imagine só, você fazendo uma reunião com o teu cliente, você fala assim, Alexa, a reunião vai começar. E aí ela liga a TV, ela dá as boas-vindas. Imagina o impacto que isso gera no teu negócio. Olha só. Temos também a LBF Semijoias, que eu tenho a honra de tê-los como parceiros, porque é uma empresa que tem valores muito semelhantes aos meus. Inclusive, toda vez as semijoias que eu uso, todo mundo sempre pergunta, sempre é da LBF. E a Ramos Laser, que faz as nossas placas, que eu preciso mostrar. Espera aí. A placa aqui, olha. Deixa eu virar para essa câmera aqui. Do Diamante Talk. Essa placa é a placa que eu dou de reconhecimento para todos os participantes. Eu falei assim, o episódio que eu vou estar sozinha, eu não vou ter minha placa. Então eu fiz a minha placa, eles fizeram para mim a minha placa. E a Ramos Laser, ela faz tudo que envolve corte a laser. Tudo. Desde placas assim, até semijoias personalizadas também. Quero muito te agradecer por estar aqui. Muito obrigada. Faça esse exercício, reflita, comente. Eu vou ler todos os comentários que tiver e preencha a aplicação, porque eu vou fazer questão de entregar esse diagnóstico para você. Muito obrigada.